Bom dia, pessoal. Hoje eu vim fazer um vídeo sobre gestão pública em educação física e no esporte. Eu prefiro particularmente trabalhar por partes, que daí vai ficar mais fácil para vocês entenderem, beleza? Então a gente tem que começar sempre por lá. O que é uma gestão pública? O termo está relacionado ao papel de administrar os bens e patrimônios do Estado, seguindo leis específicas e em prol da sociedade, é óbvio. Quem opta por trilhar carreira nesta área deve ter qualificações técnicas para gerenciar os órgãos ou setores administrativos públicos, assumindo como responsabilidade o uso de consciência de recursos públicos. Por exemplo, em municípios, tanto pequenos como grandes, sempre tem. E, por exemplo, cada setor no município, seja ele na saúde, no esporte, na parte administrativa, tem os seus gestores. No CRAS, onde que aqui em Rio Cholé particularmente ajudou bastante as famílias humildes e carentes, o gestor representou em muito a sua função, muito bem colocando. Você é engajado nas causas políticas e econômicas, gosta de trabalhar em equipe, é detalhista e organizado, ainda tem um talento para assumir a posição de líder. Essas são as questões mais importantes para ser um bom gestor público. Se você, nessa parte, tem todos esses quesitos bem fundamentados em você, pode ter certeza que você será um grande gestor público. É o que diz nas pesquisas, né? Então, para quem está familiarizado com a área, aproveite para pesquisar as números. Apesar desses órgãos serem os principais empregadores, o gestor público pode ser também trabalhar em organizações privadas, fornecedores de produtos e serviços para a área pública. No terceiro setor, com ONGs, fundações e associações, além de colaborar com vereadores, deputados e senadores na elaboração de projetos. Então, o gestor público, além de ter o nome público, né, óbvio, ele já está bem vinculado à parte política, né? Apesar da graduação preparar tecnicamente os profissionais para o exercício da profissão, para se dar bem no mercado competitivo, é preciso ter um vasto conhecimento sobre o que a gestão pública é, compreender cada detalhe da administração pública. O conceito e as definições sobre a área são amplos e exigem do aluno estudo e dedicação para se manter atualizado com leis. Por exemplo, a grade curricular da graduação é bastante variadas e deve ter disciplinas como matemática, economia, licitação e contratos públicos, direitos públicos, contabilidade, planejamento estratégico, ética, entre outros. Vale lembrar que formação na área confere o título de tecnólogo, tem o curso duração média de 2 anos, beleza? Então, pessoal, agora que vocês tiveram uma breve introdução sobre gestão pública, onde eu falei um pouco sobre a parte do ensino superior, da parte da gestão pública e um pouco sobre ela, agora vamos para a gestão pública no esporte em si. A gestão pública do esporte tem estado presente em quase a totalidade das plataformas do governo, tanto nos níveis municipais quanto estaduais e federais, sendo, portanto, também um fator modelador e influenciador da dinâmica social. Entretanto, percebe-se que na maior parte dos municípios e em alguns estados, os gestores não possuem a formação adequada, compreensão ou a compreensão plena dos elementos que estão envolvidos no exercício do papel dentro da administração pública, provocando geralmente uma redução de eficiência ou eficácia dos serviços prestados à sociedade. A pergunta que se faz é: qual o papel de gestor público no esporte? Então, pessoal, muitas vezes eu já vi também acontecendo, não só no meu município, que o gestor do esporte às vezes não tem a formação adequada, específica no caso. Muitas vezes em alguns municípios tem aquela parte de cargo de confiança, entre aspas, entendeu? O artigo tem o objetivo de inserir nesse questionário através de ensino teórico. Então, pessoal, o estabelecimento de políticas que atuem diretamente na dinâmica das relações sociais e de forma de espaço e infraestrutura na cidade é essencial para a abertura de canais efetivos de enfrentamento da exclusão social. Na medida
que disponibiliza acesso em ambientes propícios para convivência e práticas saudáveis. Sobre esta questão, Mello e Ungaro, 2007, afirmam que nossos modelos de gestão pública devem ser pensados de tal forma que o esporte e o lazer sejam efetivamente entendidos como direitos sociais. Sobre esta questão, o Estado brasileiro, em sua Carta Magna e na lei que institui normas gerais sobre o esporte, Leis do Esporte e Estatuto do Torcedor 2003, assume que é seu dever de fomentar as práticas desportivas formais e não formais, inclusive reconhecimento que o esporte pode ser entendido nas manifestações educacionais, participativas e de rendimento. Por mais que o gestor público, em especial o gestor público do esporte, tenha sua individualidade como cidadão e, consequentemente, possua sua própria concepção, é importante que esteja claro que o Estado concebe esporte educacional como sendo aquele que é praticado no sistema de ensino e em formas assistemáticas de educação. A condução de atividades nessa dimensão deve evitar a seletividade e hipercorporatividade de seus praticantes, tendo os mesmos direitos de optarem pela manifestação participativa ou a de rendimento, sendo as aulas de educação física e as de atividades de desporto escolar meios poderosos de formação, sendo as aulas de educação física e atividades de desporto escolar meios poderosos de formação. Já a dimensão participativa, descrita como esporte de participação ou de lazer, é aquela em que o cidadão vivencia as atividades de modo voluntário, englobando as modalidades quando praticadas com a finalidade de contribuir para a integração e a qualidade de vida dos praticantes. O esporte de rendimento, que pode ser organizado de modo profissional ou não profissional, é caracterizado pela prática segundo a rigidez das regras desportivas, nacionais e internacionais, com a finalidade prioritária de obter resultados, performance atlética no caso. Para se ter uma ideia da diferença entre essas manifestações, pode-se fazer uma analogia, por exemplo, com o esporte de voleibol. Quando o aluno na escola, tanto na disciplina de educação física quanto nas atividades extracurriculares, está praticando voleibol, envolvido na abordagem educativa caracterizada do contexto escolar, tem-se claramente o desenvolvimento de prática do esporte sob a dimensão educacional. Quando o voleibol é praticado em sua abordagem lúdica ou recreativa, no caso, o cidadão busca da integração social e melhora da qualidade de vida. Estar-se atuando com o esporte na dimensão participativa, denominado também de esporte de lazer ou comunitário. Entretanto, se o voleibol for praticado dentro de toda formalidade que as regras nacionais e internacionais estabelecem para a realização de competições com o objetivo de se obter um resultado atlético, performance atlética no caso, descola-se a intervenção para a dimensão do esporte de rendimento, tanto sobre o aspecto profissional quanto não, conhecido popularmente como esporte amador. Sob a ótica da gestão, cada manifestação exige conjuntos de atividades, intervenções e demandas de recursos completamente específicos e diferenciados. Então, pessoal, de uns anos para cá, empregou-se muito na mídia e espalhou pela sociedade como um todo a importância de se manter saudável. Hoje em dia, dificilmente você vai ver uma pessoa que não gosta de se cuidar, que não quer manter uma saúde equilibrada, um corpo em harmonia, entendeu? Então, eu acho que ainda é e vai ser o curso de educação física o mais investido e deve ser investido no mundo, porque várias pessoas estão querendo... os próprios estudos já dizem, daqui 30 anos vai ter mais idoso do que criança, porque hoje em dia as pessoas estão se cuidando muito mais do que se cuidavam há 30 anos atrás, há 10 anos atrás. Diante desse quadro, o mercado exige um profissional preparado e capaz de gerir uma empresa do ramo esportivo e fitness.
Porém, será que o profissional da educação física possui qualidades necessárias para atuar nessa vertente? Conforme destacado por Schill, 1995, os gestores têm um compromisso com o crescimento da organização. Então, é a maneira de transplantar a estrutura de gerenciamento para a criatividade do gestor. Se dá por meio de uma combinação de técnicas gerenciais e flexibilidade empresarial, o que significa uma vida inteira lidando com pessoas. No dia de hoje, separar a existência do ser humano do seu ambiente de trabalho é uma missão impossível. De um lado, o trabalho toma a maior parte do tempo da vida de várias pessoas, que depende dele para sua sustentabilidade e sucesso pessoal. Já as organizações voltadas para a prática esportiva dependem diretamente dessas mesmas pessoas para operarem, produzirem, atenderem seus clientes, prestarem atenção no serviço, enfim, depende essencialmente de pessoas para funcionarem e assim obterem seu estimado retorno. Os administradores dessa situação, que oferecem serviços voltados à prática do exercício físico e ao esporte, geralmente são ex-professores ou técnicos que possuem obrigatoriedade à qualificação necessária para sua formação, ou administradores, nossa, mano, mentira, e aos esportes. Geralmente são ex-professores ou técnicos que possuem obrigatoriamente a qualificação necessária para sua função, ou administradores sem um conhecimento mais aprofundado sobre a área de educação física. Logo, nem sempre capacitados para conquistarem a meta desejada pela empresa. Portanto, a metodologia empregada para este fim é a de revisão bibliográfica, com o objetivo de verificar quais componentes e qualificações o profissional da educação deve ter para que atue na área da gestão esportiva ou fitness. Então, voltando no início sobre gestão esportiva, segundo João e Pimenta, 2003, a gestão esportiva existe há muitos séculos. Desde os gregos, quando Herodes, rei de Judéia, foi o presidente honorário de jogos que atraíam multidões para os combates entre os gladiadores, os animais, quando uma cerimônia maravilhosa abria as competições, seguida de disputas atléticas que serviam de entretenimento para milhares de pessoas. Então, o pensamento de gestão, gerenciamento esportivo já vem desde lá de trás. Nos dias de hoje, o conceito de gestão esportiva incorporou-se ao conhecimento acadêmico. E com base nesse apontamento, vamos compreender o que é o termo de gestão esportiva. Segundo Parkhurst, 1996, e Pimenta, 2003, a gestão, essas são as palavras deles, a gestão engloba todas as áreas relativas ao esporte, tais como turismo, hotéis, equipamentos, instalações, investimentos públicos e privados no setor fitness, merchandising, esportes escolares e profissionais, enquanto a administração esportiva seria mais limitada e sugere um foco nas relações esportivas escolares. Beleza? Então, para a formação acadêmica do gestor esportivo, primeiramente com o conceito histórico de 1985, o governo brasileiro se preocupou com a formação em administrador esportivo, quando o Conselho Regional de Desportos montou uma comissão reformulação de desporto integrada. As áreas ligadas à educação física e ao desporto, dentre os outros assuntos e considerações, o documento indicava que uma das formas de desenvolvimento do esporte seria a preparação de recursos humanos capazes de estimular e coordenar programas dessa manifestação em comunidades, beleza? A área de administração esportiva, de acordo com o Bastos 2004, envolve a aplicação dos conceitos e teorias gerais da administração ao esporte e aos diferentes papéis que ele desempenha na sociedade contemporânea. Seu estudo engloba conhecimentos multidisciplinares, que passou a ser divulgado com a maior consistência a partir dos anos 60 do século passado. Através da grandeza que o esporte tem no contexto social dos dias de hoje, estão também envolvidos de maneira geral, além dos conceitos e teorias da administração,
conhecimentos relativos à economia, marketing, legislação e política. Então, pessoal, esse foi um breve conteúdo aí sobre gestão pública, educação física e esporte. Espero que tenham gostado e até mais.